Sabe aquela planta que a sua avó tinha no quintal e que todo mundo passava na frente para pegar um galho? Aquela que ninguém precisava comprar porque era só pedir pro vizinho? Pois é, durante anos a gente ignorou ela, pisou em cima, arrancou achando que era mato. E hoje, essa mesma planta é o que mais faz falta em muitos quintais por aí. Hoje eu vou te contar qual é essa planta. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta honesta. Você realmente sabe o que plantar num quintal pequeno para não perder espaço, não perder tempo e ainda colher resultado de verdade? Porque a maioria das pessoas que eu conheço planta errado. Não por falta de vontade, por falta de informação certa. Fica aqui comigo até o final. Porque o que eu vou te mostrar hoje é simples, é barato, e você pode começar amanhã de manhã, antes mesmo do café esfriar. Mas antes de revelar o nome da planta, eu preciso te contar uma história curta, mas que vai fazer sentido daqui a pouco. Minha tia Gertrudes, Deus a tenha, morava numa casinha pequena, quintal apertado, com um corredor de terra entre a cerca e a parede. Não tinha espaço nem para uma galinha andar direito, e mesmo assim aquele quintal dela era o mais produtivo da rua. Todo mês ela colhia, todo mês ela dava para o vizinho, todo mês tinha remédio caseiro para oferecer para quem batesse na porta. Mas ela nunca plantou árvore frutífera, nunca fez horta no chão, nunca comprou nada de viveiro caro. O segredo dela era uma única planta, uma só, e eu vou te revelar qual é. Mas deixa eu te explicar antes o porquê. Porque se você entender o porquê, você nunca mais vai plantar errado. Quando a gente pensa em quintal pequeno, o instinto é querer colocar tudo: tempero aqui, frutífera ali, flor no canto, tomateiro na borda. Mas quintal pequeno é como panela pequena. Você não pode jogar tudo dentro ao mesmo tempo, ou não vai cozinhar nada direito. Tem que escolher o que vai dentro com cuidado. Tem que pensar no que rende mais com menos espaço. E é aí que entra a lógica da planta certa. A planta que mais vale a pena num quintal pequeno tem que ter pelo menos 3 qualidades. Primeira, ela não pode tomar muito espaço no chão. Segunda, ela tem que servir para mais de uma coisa. Terceira, ela tem que ser resistente, porque ninguém tem tempo de ficar regando todo dia e rezando para não morrer. Já deu para imaginar qual é? Talvez você esteja pensando em manjericão, ou em alecrim, ou quem sabe em capim-cidreira que a vovó usava para fazer chá. Essas são boas plantas, mas não é nenhuma delas que eu estou falando. A planta que eu vou te apresentar hoje é a erva cidreira de verdade, mas não qualquer erva cidreira. Estou falando da melissa, também conhecida como melissa officinal ou erva cidreira de folha. E antes que você fale, isso eu já conheço, deixa eu te mostrar o que você provavelmente não sabe sobre ela. A melissa é uma planta da família da hortelã, mas diferente da hortelã, ela não invade tudo ao redor. Ela cresce em touceira, organizada, sem tomar conta do quintal inteiro como se fosse dona. Isso já é um ponto a favor para quem tem espaço pequeno. Ela não vai engolir sua horta. E ela resiste. Resiste à seca moderada, resiste ao sol forte, resiste ao esquecimento. Você pode passar 10 dias sem regar em época de chuva e ela vai continuar ali, firme, esperando você voltar. Mas o que faz a melissa ser a campeã do quintal pequeno não é só isso. É o que ela entrega. Pensa comigo. Uma planta que você colhe a folha para fazer chá, que acalma, que melhora o sono, que ajuda na digestão. Uma planta que você pode usar na culinária, para temperar peixe, frango, até fazer uma limonada diferente. Uma planta que você pode secar e guardar, que você pode fazer sachê para colocar no armário, que você pode usar para fazer um óleo caseiro. Uma planta que afasta mosquito quando você esfrega a folha no braço. Uma planta que produz néctar e atrai abelha, ajudando a polinizar o resto do que você planta no quintal. Tudo isso numa única planta, num espaço que cabe num vaso de 30 centímetros de diâmetro. Você ainda está pensando se vale a pena? Agora deixa eu te ensinar do jeito certo. Porque plantar melissa parece fácil. E é. Mas tem uns errinhos que a maioria das pessoas comete que fazem a planta não render o que deveria. O primeiro erro é plantar ela num lugar completamente sem sol. A melissa gosta de sol da manhã e sombra no período mais quente do dia. Se você mora numa região mais quente,
Como grande parte do interior do Brasil, coloca ela num lugar que pega sol até meio-dia e depois fica na sombra. Se você mora numa região mais fria ou mais nublada, pode deixar ela no sol o dia inteiro sem problema. O segundo erro é regar demais. Melissa não gosta de pé molhado. O chão tem que secar entre uma rega e outra. Pensa assim: você rega quando a terra da superfície está seca ao toque. Coloca o dedo na terra, entra 1 centímetro. Se estiver seca, rega. Se ainda estiver úmida, espera mais um dia. O terceiro erro, e esse é o que mais mata a produção, é nunca podar. A melissa floresce. E quando ela floresce, a energia dela toda vai para a flor, não para a folha. Aí a folha fica pequena, perde o aroma, perde o sabor. O que você precisa fazer é cortar os galhos com flor assim que eles aparecerem. Parece cruel. É como cortar galho que tá bonito, mas é isso que mantém a planta vigorosa e produzindo folha boa por muito tempo. Tem uma coisa que minha tia Gertrudes dizia que ficou guardada na minha memória até hoje. Ela falava assim: planta é igual a filho. Você tem que dar atenção do jeito certo, nem de mais, nem de menos, e às vezes tem que ser firme mesmo não querendo, e ela estava certa. A melissa precisa dessa firmeza na poda para render bem. Agora, como você consegue a planta para começar? Porque esse é sempre o ponto onde as pessoas travam. Vou ao viveiro, compro muda, planto por semente? A melissa pode ser plantada por semente, mas é um processo mais lento. O jeito mais fácil, mais barato e mais garantido é pegar um galho com nó de alguém que já tem. Um galho com nó é aquele galho que tem uma bolinha no caule, que é de onde a raiz vai sair. Você coloca esse galho num copo com água, espera de 5 a 10 dias até a raiz aparecer, aí passa para a terra. Se você não conhece ninguém que tenha melissa, vai numa feira de plantas, numa farmácia de manipulação, ou mesmo em grupos de troca de mudas que existem no WhatsApp em quase toda a cidade do interior. Geralmente alguém dá de graça. E onde você vai plantar? Se tem chão no quintal, ótimo. Faz um buraco, mistura a terra com um pouco de esterco velho ou composto, planta e molha. Se não tem chão, uma lata de tinta de 18 litros serve perfeitamente. Um balde furado no fundo, um caixote de madeira. Melissa não é exigente quanto ao recipiente, mas tem uma coisa importante. Não planta 2 melancias no mesmo espaço, como diria o velho. Dá espaço para ela respirar. Se for plantar mais de uma melissa, deixa pelo menos 40 centímetros entre uma e outra. Agora deixa eu te contar o que acontece depois de uns 3 meses bem cuidados. A touceira vai estar grande, você vai ter folha sobrando, e é aí que começa a parte boa. Você começa a colher, a usar, a dar para o vizinho, a secar para guardar. E vai perceber que aquela planta pequena no quintal tem mais utilidade do que você imaginava quando começou. Uma coisa que muita gente não sabe é que a melissa seca em casa sem nenhum equipamento especial. Você corta os galhos, amarra em molho, pendura num lugar arejado e sem sol direto, e em uma semana a folha está seca. Aí você guarda num pote de vidro com tampa, bem fechado, longe da luz. Aquela folha seca tem validade de até 1 ano sem perder as propriedades. E o chá? Simples. 1 colher de sopa de folha fresca ou meia colher de folha seca por xícara de água quente. Não fervente, porque a água muito quente estraga parte das propriedades. A temperatura ideal é quando a água já parou de ferver, mas ainda está bem quente. Deixa a tampa em cima por 5 minutos. Coa, bebe. Esse chá tem comprovação científica de ajudar na ansiedade leve, na insônia e na digestão. Não estou inventando. A própria medicina europeia usa a melissa há séculos. Na Alemanha, ela faz parte da farmacopeia oficial. Significa que ela é reconhecida como planta medicinal de verdade, com efeito comprovado. Mas, e esse mas é importante, ela não substitui tratamento médico. Se você tem problema sério de saúde, procure médico. A melissa é um suporte, não uma cura, e isso vale para qualquer planta medicinal. Agora eu preciso falar de uma coisa que quase ninguém conta. Tem gente que confunde a melissa com outras plantas chamadas popularmente de erva cidreira. No Brasil, essa confusão é muito comum. O capim-limão, por exemplo,
Também é chamado de erva cidreira em algumas regiões. A erva Luísa também. Essas plantas têm usos parecidos, mas são plantas diferentes, com características diferentes. A melissa verdadeira tem folha arredondada, com bordinha serrilhada, parecida com folha de urtiga, mas sem espinho. Quando você esfrega a folha entre os dedos, o cheiro que sai é de limão suave, bem diferente do capim-limão que tem um cheiro mais forte e cítrico. Essa é a maneira mais fácil de identificar. Esfrega a folha e cheira. Se você for comprar muda num viveiro, pede pelo nome científico. Melissa officinalis. Isso evita confusão. Voltando à minha tia Gertrudes. Eu lembro que uma vez eu perguntei para ela por que ela não plantava mais coisas naquele quintal pequeno. Ela olhou para mim e disse: "Meu filho, eu prefiro fazer bem uma coisa do que fazer mal 10." E aquilo ficou. Porque é exatamente assim que funciona um quintal pequeno bem aproveitado. Você escolhe uma planta principal, cuida dela bem, e ela te devolve muito mais do que você imagina. Ela não estava desistindo de ter variedade. Ela estava sendo estratégica. Com o tempo, ela foi adicionando outras plantas ao redor da melissa. Mas sempre respeitando o espaço, sempre pensando no conjunto. Era como um time, cada planta com uma função. E é isso que eu te convido a pensar no seu quintal também. Se você já tem uma horta, a melissa pode entrar como companheira. Ela atrai insetos polinizadores, que vão ajudar seus tomateiros, seus pimenteiros, seus feijões. Ela praticamente não compete com outras plantas por nutriente no solo quando bem espaçada, e ela repele alguns insetos indesejados com o seu aroma. Se você não tem nada ainda, ela é o começo perfeito, porque ela vai te ensinar a cuidar, vai te mostrar como a planta responde à atenção, e vai te dar resultado rápido, o que é fundamental para quem está começando e precisa de motivação para continuar. Tem mais uma coisa que eu quero te ensinar antes de terminar. Uma técnica simples que dobra a produção da sua melissa sem custo nenhum. Chama-se divisão de touceira. Depois que a melissa está grande, geralmente depois de 6 meses a 1 ano, você pode arrancar ela inteira com cuidado, dividir em 2 ou 3 partes com uma faca limpa e replantar cada parte separada. Cada parte vira uma planta nova e começa a produzir em poucas semanas. Você multiplica sua plantação sem gastar nada. Esse mesmo princípio vale para presentear vizinho, para trocar com alguém que tem outra planta que você quer, para levar para a filha que mora no apartamento e quer plantar no vaso da varanda. A melissa em vaso na varanda também cresce. Precisa de um vaso com pelo menos 20 centímetros de profundidade, boa drenagem no fundo e rega cuidadosa. Em apartamento, ela vai gostar de janela com luz, mas sem sol direto o dia todo. E vai perfumar o ambiente com aquele cheiro suave de limão que faz bem só de sentir. Você já deve estar pensando: tá, a melissa é ótima, mas só ela resolve? Não. Nenhuma planta resolve tudo, mas ela é a porta de entrada. É a planta que te coloca no ritmo de cuidar, de observar, de aprender com o que está crescendo. E quando você estiver no ritmo, aí você começa a expandir, com calma, com critério, sem querer colocar tudo de uma vez. É como aprender a fazer pão. Você começa com uma receita simples. Erra, ajusta, acerta. Depois vai para a receita mais elaborada. Nunca começa pelo pão mais difícil que existe. Antes de encerrar, eu preciso te dizer algo que vai além da melissa. Vai além de qualquer planta. Tem algo que acontece com a gente quando a gente começa a colocar a mão na terra. Um jeito diferente de enxergar o tempo. Você começa a perceber a chuva de outro jeito. Começa a olhar para o sol da manhã e pensar na planta que está crescendo lá no quintal. Minha tia Gertrudes nunca soube explicar isso em palavras, mas ela sabia na prática. E talvez você também já saiba no fundo, antes mesmo de eu terminar de falar. Se esse vídeo fez sentido para você, se você aprendeu alguma coisa nova ou relembrou algo que estava esquecido, considere se inscrever no canal. Começa a ter algo para cuidar, algo que depende de você e que te devolve vida. Num mundo onde tudo é pressa, onde tudo é tela, onde tudo é barulho, ter um pedaço de terra,
Mesmo que pequeno, mesmo que seja só um vaso na janela, é uma forma de ancorar, de lembrar de onde a gente veio, de encontrar um ritmo que não é o das notificações, mas o das estações. Aqui a gente fala de vida na roça do jeito que ela é, com simplicidade, com respeito pelo que já vem do passado e com olho no que ainda dá para plantar para frente. Valeu por ficar até o fim. Isso significa muito.